soldado confiar sua vida no campo de batalha. Bai Weiqing riu 2 vezes. Um forte desejo de ficar com ele surgiu. Se você quer que eu cure nossa guia, você também deveria largar isso. Não me deixe curá-lo. Shangu Guang apertou o punho, ainda percebendo a mudança na atitude de Bai Weiqing. Mas agora ele não se importava apenas com o fato de Yao Yao poder depender da arte secreta de Bai Weiqing, e Bai Weiqing estava deliberadamente não contando a verdade. Ele observou Shangu Guang agir com um sorriso. Se fosse antes, ele faria isso porque queria ver a expressão de Shangu Guang. Mas agora ele só queria se aproximar ainda mais desse encontro poderoso e bonito. Shangu Guang, sem escolha, colocou Yao Yao em seus braços em uma cadeira. Bai Weiqing disse lentamente, não se preocupe, isso é apenas um guia. Apenas um período de crescimento, basta uma dose de remédio para passar. Um período de crescimento. Shangu Guang ouviu sobre o período de crescimento de um guia pela primeira vez. Sim, Bai Weiqing piscou e mentiu diretamente. Nos Estados Unidos, os guias atingem o período de crescimento aos 18 anos e podem passá-lo com a medicação. No entanto, a condição do período de crescimento do guia é mais instável. Apenas a incerteza de tempo. Depois de terminar de falar, ele tirou um tubo de uma solução azul clara e injetou. Na verdade, era apenas uma solução nutritiva para reabastecer a energia mental. Bai Weiqing disse com um sorriso, é melhor deixá-lo descansar por cerca de 10 dias. Ele não corou nem ofegou por ter contado aquela mentira colossal, nem percebeu que só queria prolongar o tempo com o guia. Caso contrário, com o temperamento atual de Shangu Guang, ele certamente o chutaria de joelhos. Neste momento, Shangu Guang bloqueou friamente a distância entre Bai Weiqing e Yao Yao. Você pode ir, Bai Weiqing riu de forma agressiva. Shangu Guang, você está indo rápido demais com seus sentimentos. Ele não conseguia se mover. Estava escrito em seu rosto com clareza, eu não vou. A expressão fria de Shangu Guang tornou-se ainda mais fria. As coisas realmente se desenvolveram na direção que ele mais temia. Bai Weiqing, você deveria ir. O tom de Shangu Guang ficou mais firme. Mas Bai Weiqing não disse nada, apenas olhou para ele com um sorriso sinistro. As sobrancelhas de Shangu Guang se franziram apertadas. Ele não entendia o que isso significava. Na próxima segunda, ele soube, com um gemido baixo. Yao Yao abriu os olhos confusa. Ela viu a figura profunda. O que ele estava fazendo ao lado dela? Mas o homem à frente de Shangu Guang parecia ser aquele que tinha um afeto extraordinário por ele. Você claramente. Yao Yao se levantou de repente, querendo se aproximar novamente para buscar calor. Assim que deu meio passo, suas pernas ficaram tão fracas que ela quase caiu. Quando Bai Weiqing estava prestes a encará-lo, ele agiu mais rápido que Shangu Guang, segurando os braços de Yao Yao. Ele puxou o corpo de Yao Yao para si com facilidade. Sem qualquer ambiguidade, ele sorriu gentilmente, interagindo abertamente com Yao Yao. Não se mexa. Você está muito fraca agora. O quê? Yao Yao ficou tonta e desorientada. Olhando para essa pessoa que mudava de expressão tão rapidamente, ela apenas achou estranho. Eu sou Bai Weiqing e vou continuar. Shangu Guang, que finalmente reagiu, interrompeu-o desagradavelmente. Bai Weiqing pode deixá-lo sentar na cadeira para descansar. Ele estava emitindo uma aura assassina intensa neste momento. Antes de hoje, a Yao pertencia claramente apenas a ele. No entanto, por causa de uma missão, a Yao não só teve uma marca em seu pescoço que não lhe pertencia. Até mesmo ao seu lado, surgiu este sentinela que antes não se importava com a Yao. Bom. Bai Weiqing ajudou Yao Yao a sentar-se com um sorriso. Parece que Shangu Guang ama muito seu guia. É uma pena que o guia não lhe pertença apenas. Bai Weiqing sorriu. Eu já injetei o remédio. Você só precisa descansar por 10 dias e tudo ficará bem. Yao Yao, no entanto, estava muito insatisfeita. Descansar por 10 dias? Então Shangu Guang e eu não poderemos treinar e nos ajustar? Anteriormente, não consegui matar aquele S-Class. Sua sede de batalha era incomparável. Ele queria que qualquer oponente que ousasse ficar diante dele morresse sem poder morrer mais. Ah, isso! Bai Weiqing engoliu em seco. A imagem da velocidade rápida como o vento de Yao Yao surgiu em sua mente. Um guia assim era realmente bonito. Ele queria ver mais. Então ele disse, sem ruborizar ou palpitar o coração. Embora você não possa usar seu poder mental, o treinamento físico normal não terá nenhum obstáculo. Que ótimo! Ao ouvir isso, Yao Yao olhou para Shangu Guang, com os olhos cheios de excitação. Ela queria lutar corpo a corpo com Shangu Guang para se confrontar.
Vendo isso, Bai Weiqing sorriu gentilmente. Você pode usar a força do seu corpo agora. Shangu Guang viu que Yao Yao estava cada vez mais feliz com o que Bai Weiqing disse. Embora soubesse que Yao Yao não tinha nenhum interesse em Bai Weiqing e que o conteúdo era apenas uma conversa normal, ele ainda se sentia extremamente infeliz. O sorriso de Yao Yao era lindo, mas agora havia outro sentinela vendo isso. Um sentinela que também estaria ligado a Yao Yao. Shangu Guang sabia que neste momento, Bai Weiqing provavelmente lamentava não ter se ligado a Yao Yao mais cedo. Nesse momento, Yao Yao deu um tapinha no peito de Shangu Guang. Vamos lutar. Shangu Guang permaneceu friamente tenso, sem querer lutar com Yao Yao. Sua raiva queimava dentro dele. O que ele pensava e desejava era, no momento seguinte, com um estrondo, o punho atingiu o rosto de Bai Weiqing. Yao Yao ficou boquiaberta, olhando tudo diante dela, o belo rosto de Bai Weiqing instantaneamente. Um fio de sangue escorreu de seus lábios, mas em vez de ficar bravo, ele riu. Com isso, você não consegue falar. Ao ouvir isso, os olhos de Shangu Guang se encheram de uma chama extrema. Ele correu direto para Bai Weiqing. Bai Weiqing não se esquivou, mas em vez disso, encontrou-o como se estivesse assistindo a uma peça. Haha, o nome dele é Ayao, certo? Que nome bonito, Ayao. Ayao, Ayao. Ha ha ha. Uma Ayao tão boa, uma Ayao tão incomum. Como Shangu Guang pode aproveitá-la e possuí-la sozinho? Os estilos e métodos de ataque dos dois prenderam instantaneamente os olhos de Yao Yao. Ela observava atentamente. Os ataques de Shangu Guang eram rápidos, precisos e brutais. Embora seus movimentos carregassem um tom de desabafo, era impossível não ver que cada um de seus movimentos ainda era um julgamento frio. E embora este homem de branco estivesse sorrindo o tempo todo, podia-se ver que ao receber os ataques de Shangu Guang, ele estava um pouco sobrecarregado. Finalmente, Bai Weiqing ficou em desvantagem, e Shangu Guang aproveitou a oportunidade. E finalmente percebeu que algo estava errado. Se continuar assim, Shangu Guang vai matar esse homem de branco. Shangu Guang, pare de bater! Yao Yao gritou apressadamente. Ao ouvir isso, Shangu Guang, obediente, deixou cair as mãos sem força, a luz em seus olhos escureceu, tornando-se um tanto desanimado. Yao Yao estava muito confusa. O que havia acontecido com Shangu Guang? Ha ha ha, Bai Weiqing, que foi espancado até ficar desfigurado, riu sem parar. Uma voz muito agradável soou nos ouvidos de Yao Yao. Esqueci de dizer, meu querido sentinela. Ele é um dos seus 4 sentinelas, um sentinela classificado entre o 4º milésimo e o 3º milésimo lugar na galáxia, Bai Weiqing. Yao Yao então percebeu de repente, não admira que Shangu Guang tivesse ficado tão estranho, parecia ser ciúme e sentimentos de camaradagem. Ela deu um passo à frente e disse com firmeza, não se preocupe, para mim. Você é um companheiro de equipe insubstituível. Embora eu não saiba por que este sentinela chamado Bai Weiqing apareceu aqui de repente. Mas para mim, Shangu Guang sempre é diferente. Ele é meu primeiro companheiro de equipe neste mundo, e eu confio nele incondicionalmente. Um companheiro de equipe com quem lutar lado a lado. Shangu Guang respirou desordenadamente, abaixou a cabeça e lentamente a levantou. Olhando para os lindos olhos de Yao Yao, a Yao disse que ele é insubstituível. Uma onda de doçura surgiu no coração de Shangu Guang. Ok, finalmente ele vai deixar Bai Weiqing ir. Parado ao lado de Yao Yao, mas Bai Weiqing, no chão, não quis se levantar. Por que ele sentiu assim? Um espetáculo de provocações e observação. De repente, ele desprezou, olhou e viu que já eram 6 da tarde. Shangu Guang olhou suavemente. Ah, Yao, você alimentou o dia todo. O que quer comer à noite? Deixe-me pensar. Yao Yao começou a pensar. Os dois esqueceram completamente de Bai Weiqing no chão. Bai Weiqing riu secamente e sentou-se, sentindo-se ainda mais desconfortável. Ah, Yao, não se esqueça. Você tem que se vincular a mim para lutar, completar o vínculo mental. E Shangu Guang, se você for cozinhar, não se esqueça da minha parte no céu. Bai Weiqing disse preguiçosamente, parecendo indiferente, mas Shangu Guang sabia que ele se importava muito. Yao Yao, para o experimento, primeiro trate os ferimentos em seus corpos. Se você puder fazer isso, eu irei me vincular a você. Desapareceu. Shangu Guang ergueu o queixo, indiferente, pensando que Bai Weiqing ainda não sabia. Quem há ao seu lugar nunca será inferior ao meu. Shangu Guang, cheio de mistérios, com segurança, ele sussurrou para Yao Yao. Ah, Yao, já que você vai se vincular a Bai Weiqing para a batalha de vínculo, então eu irei para casa primeiro para fazer o jantar para você.
Dizendo isso, ele habilmente arrumou os cabelos bagunçados de Yao Yao. Sim, Yao Yao acenou com a cabeça. Já era um modo de relacionamento de marido e mulher com Shangu Gueng. Quero comer pimenta refogada com carne. Ok, Shangu Gueng acariciou suavemente o cabelo de Yao Yao com uma expressão suave. Então ele se virou e saiu, nem mesmo demonstrando ciúmes de Bai Weiqing. Isso deixou Bai Weiqing furioso. O outrora altivo e alarmante chefe da academia militar, quando se tornou assim. Neste momento, Bai Weiqing estava completamente ignorante. Sua psicologia era ciúmes. Então Bai Weiqing pressionou deliberadamente sua voz para que soasse mais como um convidado. Ah, Yao, podemos ir. Não. Yao Yao voltou a si, olhou relutantemente para a sala de treinamento atrás dele. Esta sala de treinamento parecia muito boa. Tinha as armas deste mundo e uma pequena máquina de guerra. Estou realmente ansiosa pela simulação de combate de força mental em 10 dias. Yao Yao pensou consigo mesma, sem notar o quão diferente a voz de Bai Weiqing era da anterior. Nem percebeu o quão triste Bai Weiqing ficou ao vê-lo tão indiferente. Bai Weiqing estava quase morrendo de pena. Por que Yao Yao não parecia nem um pouco atraída por ele? Ele fez tudo o que pôde para chamar sua atenção, mas ela não reagiu nem um pouco. Era como jogar charme para um cego. Nesse momento, havia poucas pessoas do lado de fora, apenas alguns guias e seus sentinelas espalhados. A figura de Bai Weiqing também apareceu e imediatamente atraiu a atenção de muitas pessoas. Todos os recém-chegados na cidade sabiam que eles tinham 4 sentinelas mais fortes. Mas talvez apenas Shangu Gueng e Bai Weiqing pudessem ser vistos. As identidades dos outros 2 eram extremamente misteriosas. Portanto, assim que Bai Weiqing apareceu, ele imediatamente atraiu os olhares de todos os guias e sentinelas. Ah, Bai Weiqing é tão bonito! Por que um sentinela tão bonito não pode ser meu? Ao lado de Bai Weiqing, um homem bonito e muito atraente. Não seria aquela ali Yao Yao? Droga! O deus Weiqing não o matou? As palavras grosseiras de Cão Zhao chegaram aos ouvidos de Bai Weiqing, que imediatamente olhou para Yao Yao em pânico. Ele realmente começou com a intenção de matar a Yao. Ele até agiu, mas não teve sucesso. Mas isso foi no passado, quando Yao Yao olhou para ele. Seus olhares inseguros se encontraram. Ele soube o que ele estava pensando. Ai ai! Yao Yao acenou com a mão, sem se importar. Eu sei que, exceto Shangu Gueng, os outros 3 sentinelas querem me matar. Dizendo isso, ela riu sem se importar. Se você mudar de ideia e quiser me matar, sinta-se à vontade para me convidar a qualquer hora. Um desejo de lutar surgiu em seus olhos. Bai Weiqing é um sentinela SSS com habilidades médicas excelentes. Ele deveria ser um oponente muito desafiador. Diante disso, Yao Yao virou a cabeça com uma risada. Sério? Você pode se arrepender a qualquer momento. No entanto, ele fechou a boca no momento seguinte. Não é nada, é porque o olhar de Bai Weiqing agora era muito assustador. Uma escuridão que destrói o céu e a terra se reuniu em seus olhos. O que se reuniu naqueles olhos foi para impedir Yao Yao de dizer mais alguma coisa. Qualquer coisa que mudasse seu plano original e o pensamento de matá-lo. Para Yao Yao, essas palavras eram comuns. Mas para Bai Weiqing, foi um insulto. Insultou seus sentimentos por Yao Yao. Insultou seu único amor e afeição. Bai Weiqing não sabia por que estava tão bravo, mas depois de ouvir Yao Yao dizer aquelas palavras tão indiferentemente, todas as suas emoções desapareceram, e apenas fogo permaneceu em seus olhos. Mas no final, ele apenas baixou a cabeça em silêncio. Aproximou-se de Yao Yao com alguma pena. Suas mãos compridas agarraram com ressentimento. Não diga mais isso no futuro. O coração de Bai Weiqing estava tremendo. A raiva de agora desapareceu instantaneamente porque ele se lembrou. Ele foi quem fez Yao Yao ter essa ideia em primeiro lugar. Foi sua teimosia e preconceito que desde o início fizeram. Ele só tinha a ideia de matar a Yao. Mesmo que ele concordasse com Shangu Gueng hoje para curar a Yao. Era apenas um desejo de assistir ao espetáculo. Ele era o menos qualificado para ficar bravo. Ah, Yao, por favor. A voz de Bai Weiqing tremia. Mas no momento seguinte, a bela mulher à sua frente sorriu. Não, embora eu não saiba por que você está se sentindo inseguro. Mas o que eu disse é sério. Eu não vou forçar você a se ligar a mim, nem realmente lutar até a morte. Eu só quero ter uma batalha mais pura com você. Yao Yao viu do fundo de seus olhos que Bai Weiqing. Ele gostava muito de sua força e estendeu a mão direita. No entanto, se você decidir se ligar a mim, eu também não me oponho. Pelo contrário, ter um colega de equipe tão forte se juntando à minha equipe. Eu ficaria muito feliz.
Bai Weiqin ouviu as palavras suaves, mas extraordinariamente poderosas de Yao Yao. Pareciam flores de fogos de artifício explodindo em seus ouvidos, com o sorriso confiante e gentil de Yao Yao em seus olhos e coração. Algo que ele nunca tinha visto em nenhum outro hospedeiro. Bai Weiqin estendeu sua grande palma e segurou a mão direita de Yao Yao. Fiquei profundamente encantado com as palavras dele, com toda a sua equipe. Quero me tornar seu colega de equipe. E a interação entre os dois fez todos os hospedeiros e soldados jovens que os observavam discutir em uníssono, espalhando-se imediatamente por toda a cidade. Bai Xuan'er, que ainda estava treinando em uma sala secreta, naturalmente recebeu a notícia. Seu olhar era sombrio e frio. Ele não podia controlar o coração de seu irmão, mas podia cooperar com outros dois jovens soldados mais fortes que também queriam matar Yao Yao. Deixem que matem Yao Yao. Neste momento, a indiferença e o frio de Bai Xuan'er eram extremos. Irmão, já que você não pode me dar seu coração, eu só posso matar a nova família que roubou seu coração. Do outro lado, os dois estavam a caminho do local de vinculação. Bai Weiqin de repente abraçou e protegeu Yao Yao. Quem é? No momento seguinte, 5 jovens soldados de nível SS não vinculados apareceram diante dele. Bai Weiqin entrou em pânico ao ver isso, ressentindo-se de seu eu anterior pela primeira vez. Ele foi espancado por Shangu Guang a ponto de ser incapaz de resistir, e seu R1 não conseguia sequer exibir qualquer poder mental. No entanto, quando ele estava prestes a lutar desesperadamente para prendê-los e deixar Yao Yao escapar, quem diria que Yao Yao sorriu no canto da boca? Você é um jovem soldado de nível SS. Você deve ter muita energia, certo? Bai Weiqin, sem entender o que estava acontecendo, no momento seguinte, uma pessoa a mais em seus braços. O que você está fazendo aí parado? Corra rápido! Bai Weiqin disparou para frente rapidamente. Quanto mais ele corria, mais ele ria, nunca tendo ficado tão feliz. O destino era em direção aonde Shangu Guang estava. Vila do Buraco Zero Demônio na área 1. Os 5 jovens soldados atrás dele se entreolharam, finalmente olhando para a figura que saía das sombras. O rei dos jovens soldados subterrâneos, Shen Li, é apenas para ver se esta ilha é fácil de matar, certo? O plano será implementado esta noite. Sim, os outros 5 concordaram respeitosamente. No entanto, do outro lado, Bai Weiqin, que já havia chegado à Vila do Buraco Zero Demônio, ainda estava relutante em soltar os braços que abraçavam Yao Yao. Ele sentiu o corpo macio em seus braços e sentiu uma felicidade borbulhante. Afinal, é tão bom estar com a pessoa que você ama. Ele olhou para Yao Yao com ternura, prestes a confessar seu amor, mas a campainha tocou no segundo seguinte. Bai Weiqin. Isso chocou Bai Weiqin, que só pôde soltar a pessoa em seus braços. Depois que Yao Yao saiu, Shangu Guang pressionou a voz. Em seu tom, havia apenas perigo e frieza. Ah, Yao Yao tem um coração muito simples, nada como nós. Sentimentos privados mesquinhos. Se você ousar dizer algo que a perturbe, não me importarei em matá-lo. Os olhos de Shangu Guang brilharam com uma luz escarlate e maliciosa. Bai Weiqin sentiu um calafrio no coração, sabendo que ele falava sério. Shangu Guang ama a Yao, o ama muito profundamente. É uma pena que seu amor por Yao seja um amor egoísta. Ele só quer se sentir feliz e perto de Yao. Claro, ele não ousaria dizer isso. Shangu Guang, que suprime até mesmo seus próprios sentimentos de amor, poderia realmente matá-lo. Quando a noite caiu, Yao Yao dormiu profundamente, ouvindo o conselho de Bai Weiqin de descansar bem. Do outro lado, Bai Weiqin estava deitado na cama, incapaz de adormecer de jeito nenhum. Ele se revirava. Um par de mãos largas conjuntas distintas acenou em seu rosto, com medo de que o sorriso em seu rosto transbordasse. Yao, Yao, Yao. Ele sorria repetidamente, sem disfarçar. Como um sentinela de classe SSS, ele deveria ter sido um sentinela excepcional em combate. Mas ele não foi. Por que foi detectado pelo terminal como um sentinela com uma necessidade extrema de intimidade? Um sentinela psicologicamente distorcido. Por isso, o terminal o designou como médico. Ele se esforçou para curar as pessoas e pesquisar a medicina. Não por nenhum outro motivo senão porque ele era o maior paciente. Neste momento, Bai Weiqin finalmente não aguentou mais e tirou uma pílula vermelha de seu bolso. Ninguém sabia que sentinelas e hostes poderiam aparecer brevemente na frente das pessoas na forma de seus animais espirituais, contanto que eles usassem seus inúmeros distorções internas. E com a pílula pesquisada em noites sem sono, ele poderia. No momento seguinte, Bai Weiqin adormeceu.
Ao mesmo tempo, uma cobra com a espessura do antebraço de um homem adulto sangrou. Não demorou muito para chegar à cama de Yao Yao. Enquanto Shangugueng estava no andar de baixo e ninguém a notou, ela estendeu 2 línguas de cobra e lambeu o pulso de Yao Yao sob o fino cobertor. A adormecida Yao Yao franziu a testa instantaneamente. Era completamente diferente de ser mordida por Qin Moxiao da última vez. Ela sentiu uma intenção fria e maliciosa. No momento seguinte, Yao Yao abriu os olhos e olhou para a sombra. Shangugueng e Bai Weiqin ficaram tensos. Mas um sorriso apareceu em seu rosto. Parece que você é o sentinela que quer me matar. Embora eu não consiga usar meu poder mental, minha maior força sempre foi minha habilidade espacial. No momento seguinte, 2 pistolas apareceram em suas mãos, e ela encarou Shen Li. Não se sabe se sua arma é mais rápida ou se seu ataque mental é mais rápido. Shen Li nem viu claramente o que Yao Yao segurava em suas mãos. Tendo testemunhado ela pular nos braços de Bai Weiqin para escapar, Shen Li pensou que ela era impossível de matar, até que aquela coisa quebrou facilmente a espada de luz que ela comprou por um preço alto. Shen Li ficou chocado ao ver a espada de luz quase reduzida a pó no chão. O que é isso? E Miao Miao inclinou a cabeça e sorriu, colocando o cano da arma em sua garganta. Na batalha de vida ou morte, distrair-se é um grande tabu. O rosto delicado e bonito de Miao Miao cintilava com uma luz espirituosa. O canto levantado de seus lábios era ainda mais como uma chama, acendendo facilmente o coração de Shen Li. Sua garganta rolou para cima e para baixo. Ele nunca achou que um anjo pudesse ser tão bonito. Do lado, o quarto de Bai Weiqin estava em caos. Bai Weiqin ainda estava em seus sonhos, imaginando seu desenho se tornando um animal espiritual. A cena de estar presa a Miao Miao e a confusão, na verdade, ela não conseguiu criar tal medicamento, muito menos desenhá-lo como um animal espiritual e se enrolar com Yao Yao. No saguão do primeiro andar, Shangugueng, com a mente perturbada, ainda estava alerta, olhando para o ar, sem saber que Qin Moxiao estava sentado do outro lado, olhando para ele com desprezo. Ele é realmente um traidor completo. Não importa quão bons sejam os irmãos, quem pode se comparar aos seus parentes? Um bisturi infundido com poder mental apareceu, perfurando diretamente o coração de Shangugueng. No quarto no andar de cima. A garganta de Shen Li desceu, seus olhos estavam claramente cheios da figura de Yao Yao. O que é a arma em sua mão? Shen Li disse apressadamente, mas sua mente já não estava na arma de Yao Yao. Depois de dizer isso, ele ficou um pouco arrependido. Ele claramente queria perguntar como ele era tão bonito. Isso fez Yao Yao se aproximar mais. O que há de errado com este sentinela? Como ele se tornou tão feroz agora? Por que ele mudou de assunto de repente? Shen Li percebeu Yao Yao se aproximando. Seu coração batia mais rápido. Ele está perto de mim. Ele está olhando para mim. Ele está me olhando. Shen Li ficou tão envergonhado que seu rosto ficou vermelho de sangue. Suas orelhas estavam vermelhas como tomates maduros. Ele nem se atreveu a olhar para Yao Yao. Uma ideia surgiu na figura em seu coração. Se ele morresse em suas mãos agora, ele estaria disposto. Yao Yao percebeu que o oponente não tinha mais vontade de lutar e imediatamente largou a pistola. Que decepção! Eu não mataria alguém sem vontade de lutar. Mas Shen Li realmente queria dizer que se ele pudesse se aproximar novamente, ele poderia continuar lutando com ele. Só de olhar para o belo rosto de Yao Yao, ele não conseguia falar sobre lutar com ele. Ele era simplesmente muito bonito. Se ele pudesse tocar minha cabeça, Shen Li se inclinou para a mão de Yao Yao que segurava a arma, com pensamentos estranhos e absurdos em seu coração. No entanto, Yao Yao pensou que ele estava curioso sobre sua arma. Ele corou 2 vezes e disse, eu a encontrei acidentalmente na floresta da caverna fantasma. Que sorte! Mas Shen Li não ouviu o que ele disse. Seus olhos estavam todos atraídos por Yao Yao. Você pode tocar minha cabeça? O quê? Yao Yao ficou chocado. Mas quando ela piscou, o sentinela que estava prestes a morrer e matá-la agora estava curvado. Ele entregou sua cabeça fofa à sua frente. De repente, o barulho violento vindo do andar de baixo atraiu a atenção de Yao Yao. Seu rosto mudou repentinamente. O que aconteceu lá embaixo? Shen Li riu quando ouviu isso. Nada. É apenas outro sentinela SSS Class, mas ainda é inocente. Ele contou seu plano original. Eu os prendi com neblina e os matei separadamente. Enquanto falava, Shen Li franziu os lábios ligeiramente, parecendo um pouco ressentido. Yao, você não está bravo comigo? Shen Li disse inocentemente e lamentavelmente,
com aquele rosto. Com um rosto tão bonito que atrai a fúria dos deuses e humanos. Não se preocupe, minhas pessoas e o outro sentinela, embora sejam um pouco mais brutais em seus ataques. Mas eu garanto que, depois que eles morrerem, eu vou arrumar nossa casa juntos. Deixando-a lindamente decorada. Falando nisso, sua voz foi diminuindo porque aquele rosto delicado parecia ficar cada vez mais vermelho de raiva. Shen Li baixou a cabeça, envergonhado demais para olhar para Yao Yao. A Yao é tão bonita. Como pode ser tão linda que olhar para ela faz o coração explodir? Felizmente, a Yao não olhou para ele. Caso contrário, seu coração não aguentaria. Mas foi nesse momento que Yao Yao se virou e olhou. A intenção assassina em seus olhos não foi escondida. Mande suas pessoas embora. Mas Shen Li, já apaixonado, estava tão envergonhado que quase desmaiou. Sim, disse ele timidamente, sem sentir nenhuma ameaça, como se fosse concordar com tudo que Yao Yao dissesse naquele momento. Qin Moxiao, no andar de baixo, cuspiu sangue de sua boca, olhando com nojo para Shangu Guang, que ainda estava confuso. Como este Shangu Guang ficou louco de repente? Ele nunca poderia imaginar que, no momento em que estava prestes a perfurar o coração do oponente, Shangu Guang de repente recuperou toda a sua consciência. Não só ele se esquivou com precisão, mas também lhe deu um soco forte. Um soco violento com intensa intenção assassina. Shangu Guang não conseguia ver claramente nada ao seu redor, nem sabia o que estava fazendo, mas em sua mente havia apenas a ideia de proteger Yao Yao de qualquer dano. Mais uma coisa surgiu: matar. Matar o sentinela que mordeu a Yao no pescoço. Matá-lo. Ele se importava imensamente com a marca de mordida no pescoço de Yao Yao. A energia mental residual e fedorenta já havia sido gravada profundamente em seu coração. No momento seguinte, os movimentos de Shangu Guang foram rápidos como um raio. Ele lançou um ataque ainda mais feroz. Do outro lado, com a cintura pressionada e ameaçada por Yao Yao, Shen Li já havia chegado à porta do quarto de Bai Weiqing. Olhando para seus subordinados dentro do quarto, que estavam prestes a morrer de medo, sentindo a respiração quente de Yao Yao em suas costas, ele tossiu 2 vezes com o rosto corado. Parem com isso todos vocês. Saiam daqui imediatamente. Os subordinados ouviram essa voz suave. Como uma voz delicada e mimada, seus olhos se arregalaram em descrença. Quem estava fazendo essa voz? Era o chefe deles. Chefe Shen Li. Abram a porta de Bai Weiqing. Yao Yao continuou pressionando para avançar, mas Shen Li estava um pouco relutante. Quem é Bai Weiqing para que eu possa apreciar a beleza de Yao junto com ele? Eu realmente desejo que Bai Weiqing morra imediatamente. Que apenas ele e Yao fiquem juntos. Mas neste momento, Yao estava segurando meu braço. Como ele poderia arruinar este momento maravilhoso? Ele só pôde, timidamente envergonhado, espalhar um pouco de remédio no rosto de Bai Weiqing. No momento seguinte, Bai Weiqing abriu os olhos abruptamente. Depois de ver a situação, ele rapidamente puxou Yao Yao para trás de si. Você é um dos 2 sentinelas. O sorriso envergonhado no rosto de Shen Li desapareceu no momento em que Yao Yao saiu, restando apenas uma frieza intensa. E daí se for, Shen Li achou que Bai Weiqing estava atuando. Já que é. Então não me importa em te matar, Bai Weiqing disse com um rosto frio, tendo entendido que a pessoa à sua frente também tinha ousado ter pensamentos sobre Yao Yao. Ele não era tão altruísta quanto Shangu Guang, mataria todos os que viessem depois, e os 2 começaram a lutar. Sem perceber que Yao Yao já havia descido correndo as escadas. Qin Moxiao, sendo atacado loucamente, só sentia raiva. Esse cara. Seria melhor não ter sido confundido. O estilo de ataque era desordenado como um cachorro selvagem, tornando impossível para ele se defender. Ele continuava gritando a Yao, a Yao. Ao ouvir isso, Qin Moxiao zombou. Que diabos é a Yao? Pelo nome, deve ser inferior à sua amada. Até que o rosto de Yao Yao apareceu na curva do andar de cima. O sorriso no rosto de Qin Moxiao congelou abruptamente, e finalmente ele percebeu lentamente um fato. Sua amada, aquela por quem ele sempre amou, era exatamente aquela que o terminal o forçou a ter como companheira. Mais importante ainda, antes de sua amada encontrá-lo na caverna fantasma, pensando nisso, ele olhou para Shangu Guang com os olhos. Um ódio ainda mais intenso explodiu instantaneamente. Shangu Guang, que se ligou à sua amada, não conseguiu protegê-la. Se não fosse por sua descoberta acidental, sua amada talvez já tivesse morrido. Qin Moxiao exibiu um sorriso ainda mais zombeteiro. Shangu Guang, se você é tão inútil,
Por que se ligou a uma companheira? Yao Yao olhou para Qin Moxiao, familiar e estranho, e vendo que ele não tinha hostilidade em relação a ela, quis detê-los. Mas descobriu que não conseguia intervir de jeito nenhum, pois Shangguan estava incrivelmente feroz naquele momento, até superando a vez em que ele quase matou Bai Weiqin. Ela tinha que pensar em uma maneira de pará-los. Nesse momento, uma luz brilhou nos olhos de Yao Yao, e o mundo. Ele saiu sorrateiramente da mansão e logo pegou uma granada de seu espaço pessoal. Embora ele tivesse morado naquela mansão por menos de 2 dias, ele só podia recorrer a esse último recurso para fazê-los parar. Bum! Com um estrondo ensurdecedor, todos os corações nas casas do centro da cidade tremeram 3 vezes. E a mansão Ninja Cave desabou sob o quarto de Yao Yao. No entanto, ninguém sabia. No momento em que Yao Yao pegou a granada de seu espaço pessoal, os membros de alto escalão escondidos nas sombras do centro da cidade sentiram uma excitação unificada, e um pensamento ficou profundamente gravado em suas mentes. Coma isso, e eles poderão subir diretamente para a forma final. A batalha na mansão parou neste momento. Qin Moxiao falou primeiro. Querida, você se lembra de mim? Eu te salvei na caverna fantasma. Nesse momento, o rugido de Shangguan ecoou, e a névoa de Qin Moxiao foi dissipada. 627 Sua mente já havia se recuperado. Antes que Yao Yao pudesse entender o que estava acontecendo, Bai Weiqin se aproximou. 628 Ele não gostava que Yao Yao falasse com nenhum sentinela. Yao! Bai Weiqin mal havia gritado. 629 Shen Li, sem querer ficar para trás, também gritou, querendo ter um lugar no meio disso. 4 sentinelas criam uma peça. 630 O barulho fez com que Yao Yao não conseguisse falar. Ele finalmente não conseguiu mais conter sua raiva e disse: Vocês todos parem. 631 Yao Yao estava extremamente irritada naquele momento, se debatendo de um lado para o outro, e no final, nenhuma luta aconteceu e ela nem descansou bem. 632 Com toda essa confusão, ele teve que explodir a vila. Vocês 4 não têm permissão para me verem por 3 dias. 633 Yao Yao se virou com raiva e saiu. Os 4 sentinelas, que antes tinham pensamentos diferentes, de repente ficaram em pânico com as palavras de Yao Yao. 634 Os outros 3 sentinelas seguiram Yao Yao para persegui-la. Shangguan, porém, ficou parado. Não foi porque ele não queria ver Yao Yao. 635 Mas ele sentiu que realmente não tinha coragem de ver a Yao. Shangguan ficou em silêncio. 636 A tristeza se espalhou em seus olhos. Mas os outros 3 não tinham esse tipo de dor. A solidão tirou sua selvageria. O charme maligno de Pen Yang parecia implorar. 637 Querida, eu finalmente te encontrei. Como você pode se virar e ir embora? 638 Shen Li olhou para Yao Yao com um ar etéreo. Yao, você não gosta de mim? 639 E você não pode me dispensar. Bai Weiqin foi ainda mais direto. Yao, eu gosto de você. 640 Eu gostei de você desde o primeiro momento em que nos conhecemos. Você não pode me proibir de te ver. Os 3 estavam cheios de emoção. 641 Querendo que a pessoa diante deles ficasse. No entanto, no momento seguinte, as ações de Yao Yao fizeram os 3 ficarem boquiabertos. 642 palmas, 3 sons consecutivos soaram. Acontece que Yao Yao deu um tapa nos 3. Yao! 643 Shen Li foi o primeiro a se recompor. Sua bochecha estava visivelmente inchada e vermelha por causa do tapa, mas a sensação formigante acima. 644 fez Shen Li sentir uma alegria e prazer sem precedentes. Yao deu a ele sementes de girassol. 645 As mãos de Yao são perfumadas, e trouxeram uma fragrância quando se aproximaram. Yao é tão linda! 646 Enquanto o rosto de Shen Li queimava, o rosto de Bai Weiqin também estava ardendo. Ele olhou para Yao Yao incrédulo. Apenas por causa da declaração dele? 647 Yao ficou com raiva? Então a declaração dele, toda a sua alegria. 648 O que significa? Qin Moxiao, que também levou um tapa, ficou surpreso por um momento, e então um sorriso perigoso apareceu. 649 Yao sempre o surpreende. Mas no momento seguinte, sua expressão caiu novamente. Yao não se importa um pouco com ele? 650 Mesmo dando um tapa nele, foi junto com os outros 2. Por que ele não poderia? Sua sanidade mental já havia se recuperado. Antes que Yao Yao pudesse entender o que estava acontecendo, Bai Weiqin também se aproximou.
Ele não gostava que Ayao falasse com nenhum sentinela. Ayao, Bai Weiqing mal terminou de chamar. Shen Li, sem querer ficar para trás, também gritou, querendo um lugar no meio, 4 sentinelas em um palco. O barulho alto impediu Yao de falar. Ele finalmente não aguentou mais a raiva e disse, vocês todos parem para mim. Yao estava extremamente irritada naquele momento, batendo para lá e para cá. No final a briga não aconteceu e ela não descansou bem. Toda essa confusão o fez explodir a vila. Vocês 4, não tenho permissão para me verem nos próximos 3 dias. Yao virou-se com raiva e saiu. Os 4 sentinelas, que momentos antes tinham seus próprios pensamentos, instantaneamente entraram em pânico com as palavras de Yao. Os outros 3 sentinelas avançaram em uníssono para perseguir Yao. Shangu Guang, no entanto, permaneceu parado. Não foi porque ele não queria ver Yao, mas ele sentiu que realmente não tinha cara para ver Yao. Shangu Guang ficou em silêncio. A emoção triste espalhou-se em seus olhos, mas os outros 3 não sentiram essa dor. Um sorriso solitário, com um toque de selvageria de Pen Yang, abriu-se em um pedido perverso. Querida, finalmente te encontrei. Como você pode virar as costas e ir embora? Shen Li olhou para Yao, parecendo prestes a desistir. Yao, você não gosta de mim. Mas você não pode me rejeitar. Bai Weiqing foi ainda mais direto. Yao, eu gosto de você. Eu me apaixonei por você na primeira vez que te vi. Você não pode me impedir de te ver. Os 3 estavam cheios de emoções intensas, querendo que a pessoa diante deles ficasse. No entanto, no momento seguinte, as ações de Yao fizeram os 3 congelarem em uníssono. 3 sons de tapa consecutivos soaram. Na verdade, Yao deu um tapa em cada um deles. Yao! Shen Li foi o primeiro a se recuperar. Embora suas bochechas estivessem inchadas e vermelhas por causa dos tapas, a sensação de formigamento nele fez com que Shen Li sentisse uma felicidade e prazer sem precedentes. Yao me deu um beijo. As mãos de Yao eram perfumadas, e trouxeram um perfume agradável quando ela bateu. Yao é tão linda, tão bonita. O rosto de Shen Li ardia de dor, e o rosto de Bai Weiqing ardia. Ele olhou para Yao incrédulo, apenas por causa da sua confissão. Yao ficou com raiva? Então sua confissão, sua alegria sincera. O que isso significaria? Qin Moxiao, que também recebeu um tapa, ficou atordoado por um momento e então exibiu um sorriso perigoso. Yao sempre lhe dava surpresas, mas no momento seguinte seu rosto ficou sombrio novamente. Yao não se importava muito com ele? Mesmo que fosse um tapa, ele também foi dado aos outros 2, simultaneamente a ele. Por que ela não poderia simplesmente lhe dar um tapa sozinho? No entanto, Yao não sabia o que eles estavam pensando. Furiosa, ela gritou para as ruínas da mansão, é isso que vocês chamam de se importar? O que vocês chamam de querido? O que chamam de não poder viver sem você, seus sentimentos? É me forçar a explodir uma mansão para limpar a bagunça que vocês 4 criaram por causa de seus sentimentos? Yao, furiosa, se virou e foi embora. No entanto, desta vez os 3 não a perseguiram. Não foi porque eles reconheceram seus erros, mas porque todos eles perceberam uma coisa em uníssono. Se eles continuassem a persegui-la, o que Yao lhes daria desta vez não seria apenas um simples tapa, mas eles realmente os abandonariam completamente. Neste momento, todos os residentes no centro da cidade receberam uma notícia, que apenas um se mudou para a Área 1. Uma vila para ele nem sequer pode ser visto. Fora da vila da área de refúgio, Bai Xuan estava com um olhar orgulhoso, parecendo que o rei do mercado negro subterrâneo matou Yao. Então, irmão ainda será dele. Bai Xuan apertou os olhos, extremamente feliz. Ela nem sequer pensou que Yao não estivesse morta. Do outro lado, Yao foi até um canto da área com a cabeça em chamas e encontrou um lugar deserto para montar uma barraca. A porta selada estava fechada. Ele adormeceu rapidamente, sem saber que o ato de tirar coisas do seu espaço de armazenamento pessoal várias vezes já atraiu inúmeras coisas nas sombras. Lá fora, 2, incontáveis SS nível se reunindo secretamente e alguns outros. A reunião de nível SS se aproximava da barraca de Yao. Para Yao, que era muito jovem neste mundo, ela nunca pensou que ele, com seu poder mental totalmente adormecido, não podia sentir a reunião de corpos mentais. Plop plop, a saliva de cada reunião caía loucamente no chão. Eles rugiam silenciosamente, e cada olhar entre eles estava cheio de rivalidade. Todos eles se lançaram para frente, prontos para esmagar a barraca de Yao e morder Yao dentro em pedaços.
A lua no céu irrompeu com um brilho ofuscante. A luz da lua banhou o chão naquele momento, e um homem de aparência extremamente atraente surgiu em frente à tenda. Ele vestia um terno branco creme, e seu corpo inteiro irradiava um brilho branco suave sob a luz da lua. Ele olhou calmamente para o bando de cinzas que o encaravam com intenção predatória. As cinzas, que há pouco pareciam estar ameaçadoras e prontas para atacar, por alguma razão, sentiram um medo extremo e pavor de um homem que parecia não apresentar nenhuma ameaça. Uma a uma, elas se encolheram no chão, expressando medo. Ele sorriu levemente. Vocês todos podem ir embora logo, antes que eu perca a paciência. Bem, o ser de nível SSS olhou com relutância para a tenda onde Yao Yao estava, com saliva escorrendo continuamente. Ele não se moveu. No instante seguinte, o ser de nível SSS se transformou em uma poça de carne esmagada no chão. Os outros seres, sem ousar mais nada, viraram-se abruptamente e fugiram freneticamente. Então, ele riu suave e roucamente, e abriu a tenda para entrar. Seu braço esguio estendeu-se, acariciando delicadamente o rosto de Yao Yao. Diga-me, o que exatamente há nessa sua mente? Uma voz extremamente magnética e gentil ressoou. O crânio arredondado de Yao Yao o fascinava ao ponto de não conseguir largá-lo, mas havia algo que o fascinava ainda mais. Coisas que estavam na mente de Yao Yao, que geraram uma forte ressonância mental várias vezes e uma sensação de espaço que excedia este mundo. Eu realmente quero abrir sua cabeça e ver o que está escondido em sua mente. O consumo de energia é como acariciar seu amante. Com um sorriso gentil e radiante, a partir de agora você será meu. Não deixe ninguém tocá-la. Dizendo isso, uma gota de sangue saiu da ponta de seus dedos e rapidamente se fundiu no corpo de Yao Yao. No momento seguinte, a testa de Yao Yao. Marcas semelhantes a pontos de luar cobriram-na, e o consumo de energia sorriu com satisfação ao ver o contrato estabelecido. Mas neste momento, o brilho da lua diminuiu. Ele cobriu-a novamente, impotente, levantou-se. Querido, eu vou. Acredito que nos veremos em breve. Dito isso, sua figura desapareceu em um instante. E Yao Yao, que adormeceu profundamente por meio do consumo de energia, franziu a testa neste momento, sentindo apenas nas profundezas de sua alma. Em algum lugar, algo brotou com força, como se algo estivesse forçando sua entrada em sua alma, para transformar sua alma em propriedade privada de outra pessoa. Na manhã do quarto dia, Yao Yao franziu a testa estranhamente. Ela sentiu que na noite passada, ela lutou com alguém a noite toda, mas ela se lembrava claramente que ela apenas dormiu. Que estranho. Yao Yao não conseguia pensar nisso, então parou de pensar. Ela caminhou todo o caminho até a Academia Militar de Jovens Soldados. No entanto, seus guias ficaram extremamente chocados ao vê-la na estrada, porque na noite passada houve a notícia de que este guia SSS Clash do esgoto foi morto por vários jovens soldados juntos. Neste momento, a informação explodiu. Liu Jiaozu, que não conseguia dormir, chutou com raiva o jovem soldado Shen Wei, que estava ajoelhado diante dela. Shen Wei tremeu e ficou pálido quando foi chutado. Ele não conseguia controlar a dor. Seu rosto estava contorcido, mas ela nem sequer ousou gemer, porque sabia que, se ela mostrasse qualquer sinal de dor, Liu Jiaozu a açoitava com mais violência. Liu Jiaozu respirou fundo. Vendo Shen Wei assim, sua raiva aumentou em vez de diminuir. Um desperdício como Li Tianyan. Eu joguei aquele cara na Academia Militar de Jovens Soldados ontem à noite, amarrado a uma árvore. Apenas confortei ela ontem. Ela foi forçada a conter sua força mental e amarrada sob uma árvore escondida. Como está Tianyan agora? E do outro lado, Yao Yaozi olhou para Li Tianyan em choque. O jovem soldado deste mundo não pode sair da ilha? Como esse jovem soldado foi amarrado? Neste momento, Li Tianyan, que desmaiou de frio durante a noite. Seu rosto estava pálido e sem sangue. Yao Yao percebeu que ela ainda tinha uma respiração fraca. Ela se aproximou, soltou o ar e tirou um comprimido de seu espaço, alimentando-o em sua boca. Mal pude piscar e abrir os olhos, e o que vi foi o rosto delicado e bonito de Yao Yao. No entanto, ela ficou com medo ao ver essa diferença em seus traços e começou a gritar: Porco, porco, eu errei. Não me deixe aqui. Ao ouvir isso, Yao Yao de repente sentiu um toque de diversão. Liu Jiaoju, ela parecia saber como ter uma luta animada e gratificante. Então, ela ignorou completamente as lutas de Li Tianyan e a carregou em direção à sala de treinamento secreto. Na última vez, ela colidiu com Shang Guoying segurando Yao Yao.
Os soldados que guardavam ressentidos e chocados viram essa cena e ficaram atordoados. Quando olharam ao redor, todos estavam enviando mensagens com seus cartões de identificação. Ela sabia que essa notícia certamente já havia chegado aos ouvidos de Shangu Guang. Do outro lado, Shangu Guang ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o cartão de identificação em sua mão com uma expressão sombria. Os outros 3 sentinelas de Jian Bishu pararam. O sangue na mão de Qin Moxiao estava pulsando loucamente. Shangu Guang. Este é o seu método para nos fazer fingir reconciliação para que a Yao acredite que estamos em harmonia? Shen Li não aguentou o golpe. A Yao não me quer mais? Ela vai procurar outros sentinelas que sejam obedientes e dóceis? Os olhos de Qin Moxiao explodiram em ferocidade. Agora, ele queria matar aquele sentinela que foi levado por seu amado. Shen Li, com seus olhos de espada cheios de intenção assassina, seguiu atrás, aproveitando o momento em que Qin Moxiao matou aquele sentinela para sequestrar a Yao. Bai Weiqing olhou para Qin Moxiao e Shen Li com seus olhos vermelhos, mas em seu coração ele pensou em matar os dois. Ele foi o primeiro a gostar deles dois, então por que eles estavam tão confiantes? Mesmo Shangu Guang finalmente parou de suprimir o extremo e a sujeira em seu coração. Eu tenho um jeito. Os 3 sentinelas com pensamentos diferentes pararam um por um. Quando Shangu Guang terminou de falar, os olhos dos 3 sentinelas brilharam em uníssono. Do outro lado, Yao Yao deu um sorriso radiante. Envie a mensagem para o seu líder. Depois que ele soube que eu estava aqui sozinha com você, ele não ficará mais bravo com você. Logo, a mensagem obteve uma resposta. Esperar apenas 2 frases suficientes para ver a raiva de Liu Jiaoju. Yao Yao se espreguiçou com satisfação. Finalmente, a tão esperada batalha estava chegando. Ele sorriu extremamente feliz. Li Tianyan sentiu uma sensação estranha em seu coração e, finalmente, hesitantemente disse: os 4 sentinelas, exceto eu, não são simples. Se você não tiver um sentinela para lutar junto, você provavelmente não sobreviverá. Ao ouvir isso, um toque de fúria apareceu no rosto de Yao Yao. O mais fatal no campo de batalha são os guerreiros desobedientes. Logo, os 2 lados se encontraram. Liu Jiaoju olhou para Li Tianyan com raiva. Seus olhos estavam cheios de fogo e ressentimento. Li Tianyan era tão inútil. Quem ele foi resgatado por não importava, mas ele foi resgatado por Yao Yao, a quem ele mais odiava. A coisa que já era suja e fedorenta agora cheira ainda pior. Ela avançou e deu um tapa forte em Li Tianyan. Sofrendo o ataque, Li Tianyan caiu imediatamente no chão, incapaz de controlar seu corpo. Liu Jiaoju curvou os lábios com um sorriso malicioso, olhando para a cena de Yao Yao sendo morta pelos 4 sentinelas dele, como se já a tivesse visto. Li Tianyan, que estava parado ao lado, ficou pálido. Ele não tinha sentimentos por Yao Yao, mas ainda não conseguia deixar de querer que Yao Yao não morresse. Mas no momento seguinte, uma cena chocante apareceu. Yao Yao, sozinha, bloqueou todos os ataques. Liu Yao Yao arregalou os olhos. Como isso é possível? Como isso é possível? Liu Yao Yao não conseguia acreditar que Yao Yao, sozinha, pudesse resistir aos ataques de seus 4 sentinelas. O coração de Li Tianyan, no entanto, em um instante, começou a bater, vendo a figura de Yao Yao, a energia espiritual passando por 4 sentinelas de forma limpa. Algo parecia acender em seu coração. Então, os guias neste mundo poderiam ter tal postura. No momento seguinte, Liu Yao Yao gritou em fúria: matem ele para mim! Matem ele! Sua energia mental explodiu, de repente pressionando com força os 4 sentinelas ligados a ela, forçando-os a explodir repentinamente sua energia mental. Li Tianyan ficou extremamente chocado. Isso estava simplesmente quebrando as regras, usando sua própria energia mental à força. Despertou a energia mental dos sentinelas ligados a ele, fazendo-os entrar prematuramente no período de frenesi e atacar Yao Yao. Nessas circunstâncias, Yao Yao não teria como ser o oponente de 4 sentinelas de nível S não. Eles avançaram bruscamente e empurraram Liu Yao Yao. No entanto, a parte de trás da cabeça de Liu Yao Yao bateu em um interruptor, fazendo com que as telas do local fossem transmitidas para as telas grandes em vários centros da cidade. Aquela tela grande, especialmente preparada para aqueles curiosos sobre a Academia Militar de Sentinelas, permitia que pessoas de fora vissem a situação de treinamento lá dentro. Enquanto isso, Liu Yao Yao bateu e desmaiou. Li Tianyan se arrastou para se levantar, mas viu que Yao Yao já estava sendo encurralada pelos 4 sentinelas que caíram em frenesi. Ela já tinha arranhões no corpo e no rosto.
Mas ela ainda lutava incessantemente, e ainda nem sequer usava sua energia mental. Neste momento, todos os vice-comandantes da academia militar e os moradores do centro da cidade estavam assistindo a esta cena em choque. Todos os sentinelas foram atraídos pela figura de Yao Yao. Em sua percepção, os guias, que só precisavam ficar parados e comandar suas operações, poderiam ter tanto poder. Em seus olhos, havia uma expressão de anseio. Os guias, no entanto, tinham expressões distorcidas e muito insatisfeitas. Em seu rosto belo e elegante, surgiu uma expressão doentia. Ele fez um beicinho, reprimindo sua extrema aversão em seu coração. Irmão, como seu coração pôde ser roubado por uma mulher tão nojenta, que pulava como uma sanguessuga? Ele desejava que ela morresse ali, sob o frenesi dos 4 sentinelas de nível S nos olhos de Bai Xuan. Havia uma dor de coração, e os 4 principais sentinelas, que já haviam escondido suas identidades e chegado à academia militar, estavam correndo furiosamente para a sala de comando. Neste momento, os vários vice-comandantes na sala de comando gritaram: Céus! É este o guia de nível SSS? Um guia assim, eu também quero um. Neste momento, uma risada fria vinda do ar fez com que todos os sentinelas ouvissem claramente. Quase instantaneamente, suas almas se dissiparam. Eles ficaram com tanto medo que se acalmaram e se viraram lentamente. Imediatamente viram os 4 sentinelas mais fortes que eles nem ousavam imaginar e nunca tinham visto antes, aparecendo juntos atrás deles. O ângulo perigoso no rosto de Qin Moxiao ainda não havia se afastado. O que vocês estavam dizendo? Shen Li estava corado e envergonhado na frente de Yao Yao. Não se esqueçam que ele é o verdadeiro rei do submundo. Vocês cegaram a si mesmos, ou devo arrancar os olhos de vocês um por um? Todos os sentinelas entraram em pânico. Eles não esperavam por isso. Felizmente, a armadura apareceu neste momento. Oficial, vocês vieram por causa da sua noiva Yao Yao? Shangu Guang pressionou as sobrancelhas. Deixem-nos entrar. No entanto, a armadura mostrou medo. Oficial, você sabe, se o tempo não chegar, o quarto secreto não abrirá. Sua noiva definiu o tempo para 5 horas para este quarto secreto. O quê? Shangu Guang ficou perplexo e chegou à tela. Seu rosto frio e tenso. Ao ver Yao Yao encurralado e morrendo, ele só sentiu preocupação e pânico. Que inútil! Qin Moxiao olhou para ele e se virou para sair. Ele ia forçar a entrada. Shen Li já tinha corrido para fora antes de Qin Moxiao. Ele usou toda a sua força para atacar a porta com alta defesa. Seus olhos eram vermelhos e sangrentos. Logo os 4 abriram a porta. E Yao Yao lá dentro estava fazendo cálculos e esquivas precisas. Ele nunca se deixaria cair em desespero, já que o lado oposto entrou no período de frenesi. Seus movimentos se tornaram imóveis. Nesse caso, ele olhou para o mecha de combate no canto. Yao Yao lambeu os lábios. Um sorriso de excitação em seu rosto. Nesse momento, a porta foi arrombada. Shangu Guang, o primeiro a entrar, ficou com o coração partido e abraçou a ferida Yao Yao com força. Yao Yao olhou para a expressão no rosto de Shangu Guang. Ela não escapou de seus braços. Ela viu algo escondido em sua expressão que era muito diferente do anterior. Se ela escapasse de Shangu Guang casualmente, isso poderia causar muitos danos a seus companheiros de equipe. Do outro lado, Qin Moxiao, Shen Li e Bai Weiqing também entraram pela porta. No momento em que a porta foi arrombada, seus olhos estavam fixos em Yao Yao. Shen Li quase avançou para dar um soco em Shangu Guang. Qin Moxiao cerrou os dentes de ódio e o deteve. Se você agir agora, só deixará nossa querida mais irritada conosco. Em comparação conosco, nossa querida de fato não afastará Shangu Guang. Por que ele não escolheu se ligar à querida desde o início? Ele suprimiu a inveja em seu coração. Shen Li entendeu o que Qin Moxiao disse. Mas sua inveja não parava de surgir. Tudo se transformou em amargura, borbulhando para fora. Ele apontou toda a sua raiva para os 4 sentinelas frenéticos. Do outro lado, Shangu Guang, abraçando Yao Yao, finalmente disse a frase: Desculpe, desculpe. Yao Yao chamou seu nome suavemente. Shangu Guang, o que aconteceu? No entanto, Shangu Guang ficou em silêncio, apenas abraçando Yao Yao. Ah Yao, desculpe, eu não te protegi. Eu só queria ser egoísta e possuir você. Desta vez, com os 3 deles aqui, se a mesma situação acontecer da próxima vez, eu terei tempo suficiente para salvá-la? Ah Yao, meus sentimentos por você mudaram. Shangu Guang abraçou Yao Yao, com possessividade explodindo em seus olhos. Nesse momento, o grito de Li Tianyan retornou os pensamentos de Yao Yao. Pare de lutar.
Ele gritou alto, implorando por 4 jovens soldados. Eles eram inocentes, não conseguiriam sobreviver se não o fizessem. Li Tianyin ajoelhou-se fracamente no chão, completamente desanimado. Ao ouvir o som, ele cambaleou até o lado de Liu Jiaozu. Ele deu 2 tapas no rosto de Liu Jiaozu. Quem se atreve a bater nesta garota? Liu Jiaozu acordou com a dor intensa. Ao ver claramente a expressão no rosto de Yao Yao, Liu Jiaozu, quase no segundo seguinte, fez uma careta e planejou gritar alto, pedindo aos seus 5 jovens soldados para lutarem juntos e matarem Yao Yao. Mas logo uma frase que Yao Yao disse em voz baixa o fez perder o ânimo instantaneamente. Minha querida irmã, você também não quer que todos saibam que sua 5ª irmã está viva. E é uma guerreira tão formidável? Suas palavras despertaram Liu Jiaozu instantaneamente. Ele se levantou rapidamente. Eu me rendo, disse ele, liberando sua força mental. Os 4 jovens soldados frenéticos recuperaram instantaneamente a normalidade. No entanto, quando ele estava prestes a agir, Shen Li o interrompeu. Embora fosse a Yao quem lutaria com você. Mas a Yao definitivamente não faria uma batalha mental com seus jovens soldados. Por que os 4 jovens soldados entraram em frenesi? A aura sangrenta de Shen Li quase fez Liu Jiaozu cair de joelhos de medo. Seu rosto estava pálido, seu corpo tremia sutilmente. Esta foi a primeira vez que ele soube da pressão de um jovem soldado de nível SSS. Apenas um olhar para ele foi suficiente para saber que ele e seus 5 jovens soldados juntos absolutamente não seriam capazes de vencê-lo. Há clara distinção nos níveis de poder, S e SSS. Pode-se dizer que é um abismo. Shen Li, Yao Yao resmungou, interrompendo sua ferocidade. No segundo anterior, Shen Li olhava para Liu Jiaozu como se estivesse olhando para um cadáver. Instantaneamente, ele mudou para uma expressão de bobo lamentável, virando-se e abanando o rabo. A Yao, um chamado suave que mal permitia acreditar que era o jovem soldado de nível SSS que estava furioso momentos atrás. A expressão de Liu Jiaozu se contorceu por um instante, a opressão ainda mais feroz apertou seu coração. Shen Li olhou para Yao Yao com uma expressão inocente e trágica. Seus olhos quase transbordavam de todas as formas de gostar de Yao Yao, amar Yao Yao e não querer que Yao Yao se machucasse. Mas no momento seguinte, ele viu Qin Moxiao, que o observava com astúcia não muito longe. Só assim ele poderia controlar sua querida. Shen Li instantaneamente entendeu seus pensamentos, o fervor em seu rosto se transformou em tristeza, ele abaixou a cabeça para esconder suas emoções. Ele queria muito, muito, muito fazer coisas inadequadas para Yao, mas a Yao certamente se assustaria. Vendo o pânico nos olhos de Shen Li, Yao Yao parou por um momento, restando apenas preocupação sem fim. O que há de errado? Com a hesitação em meio a isso, apenas preocupação por Shen Li. O que está acontecendo? Seu companheiro de equipe Shang Guang não está bem. Como é que até Shen Li também não está bem? Os cantos dos laus de Shen Li se curvaram imperceptivelmente. Ah Yao, seu coração é realmente muito mole. Shen Li disse, um flash em seus olhos, e ele teve sucesso. O método que Shang Guang mencionou realmente funcionou. Liu Yao Yao estava chocada com os olhos arregalados. Por que aquele sentinela tipo SS, que o fez sentir medo do fundo de sua alma, estava mostrando essa expressão? Apoie-se na cabeça de Yao Yao. Era como um cachorrinho implorando para ser acariciado na cabeça, voltando-se para seu dono. Li Tianyin, que estava em um estado miserável, com apenas um fio de vida após o incidente, foi torturado por Bai Weiqing. Em seu último minuto de vida, ele murmurou, ah Yao, como se pudesse sentir. A cena em que ele interagiu com o sentinela. Shen Wei ouviu suas palavras e suspirou impotente, abra a porta para mim. Li Tianyin gritou fracamente. Shen Wei não entendeu, mas obedeceu. Li Tianyin arrastou-se pelo chão para fora, caminhando em direção àquela luz. No último segundo de sua vida, uma besta escondida nas sombras apareceu, sentindo o cheiro de sangue. Era uma besta de baixo nível. Foi justamente por seu baixo nível que ela evitou a varredura de inúmeros sentinelas. Em direção a Bai Weiqing caído, ela absorveu completamente o corpo de Li Tianyin, juntamente com as memórias de Li Tianyin após sua morte. A besta, que subiu 3 níveis, teve seu cérebro caótico dominado pela última memória de Li Tianyin antes de morrer. Havia apenas um desejo persistente por Yao Yao. Ela murmurou para si mesma, arrastando seu corpo em direção a Dikulin. Ela tinha apenas um objetivo em mente. Ela queria alcançar o nível SSS. Ela queria se tornar a sentinela de Yao Yao.